Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Prontos para iniciar mais uma semana com uma agenda completa do cenário econômico e do que vem nos próximos dias aqui no Investidor em Foco? Vem com a gente que tá tudo pronto para receber vocês. Kleber já tá a postos aqui com todas as informações que a gente precisa para passar nesta segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. O semestre está acabando, Kleber. Como passou rápido, hein? Mais um, Henri. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. O tempo vai passando cada vez de forma mais veloz e a gente vai tentando acompanhar essa velocidade, né? Principalmente aqui no mercado com tudo que vem acontecendo, né, Henri? Mas é realmente impressionante como a sensação, pelo menos, que passa é de que as coisas estão andando mais rápido do que o normal, né? É verdade. Já temos que começar aquelas conversas sobre o que esperar do segundo semestre deste ano, que ainda tem pandemia, mas também tem vacina, né? Exatamente. E pelo menos desse lado, notícias nos últimos dias, né, mais positivas do que o contrário, ainda bem, né? É verdade, sabe que esse fim de semana deixou muita gente feliz, principalmente da nossa faixa etária e que mora em São Paulo, porque a expectativa é grande dessa antecipação do calendário de vacinação. Se tudo der certo, Kleber, dia 15 de julho, dia do aniversário do Otto, meu cachorro, estarei vacinada. Pelo menos com a primeira dose, né, Rê? E essa é uma expectativa que até dia 15 de setembro, pelo menos segundo o governo do estado de São Paulo, a gente tenha toda a população do estado vacinada, pelo menos com a primeira dose. Essa notícia foi muito positiva, nessa antecipação de praticamente 30 dias, porque você ganha realmente na possibilidade de acelerar a retomada da atividade, né, no estado de São Paulo. Isso para o investidor, o que tem de positivo também é que o mercado faz uma leitura interessante de que você pode, então, quando, né, se fala da maior economia do país em termos de estado, se recuperando de forma mais rápida, esse reflexo pode acabar acontecendo para toda a economia local e, inclusive, talvez a gente possa aguardar uma aceleração também de cronogramas de vacinação em outras regiões do país como um todo, né? Então, além do lado super importante que foi o que você destacou, que é o principal, que é o da saúde, né, das pessoas conseguirem se vacinar, é também o fato de você economicamente poder ter as pessoas de maneira mais livre, mais disponível para poder voltar, para poder atuar, né, e a atividade aos poucos e voltando ao normal, né? Então, é realmente uma notícia que foi muito positiva. É verdade, mas eu vou continuar usando máscara, viu, Kleber? Porque máscaras protegem. Sabe que eu tenho um amigo que ele vacinou 2 doses, ele já é idoso, e ele contraiu o coronavírus. E ele disse que a vacina salvou a vida dele porque ele teve efeitos muito leves e ele poderia ter tido efeitos muito fortes e ter ido para o hospital, essa coisa toda. Então foi uma prova concreta aí dessa imunização necessária para todo mundo, né? Sim, sim. Vai ser um tempo de muitos cuidados ainda por um período que a gente vai ter que ir acompanhando e seguindo, né, as orientações ali de quem realmente está fazendo esse trabalho, né, mas pelo menos a gente vai olhando aí para um lado agora, né, com uma luz um pouco maior para a gente sair dessa situação toda, né? É verdade. Bom, Kleber, a semana começa com discussões na Europa a respeito de uma possibilidade de terminar com o programa emergencial de compra de ativos. Isso é bom? É ruim? É uma possibilidade real mesmo? Na verdade, a discussão ela é positiva, principalmente porque a Christine Lagarde, né, a presidente do Banco Central Europeu, afirmou que não há nenhum indício, não há nenhuma discussão para que o programa de compra de títulos, né, que estimula a economia na Europa, a gente está falando de um valor ali de 1,85 trilhão de euros, né, do tamanho da operação como um todo, ela é extremamente relevante para que a economia continue, né, com uma liquidez maior nos mercados, e o mercado espera isso para também
ver uma recuperação de maneira mais branda, né, e com o suporte necessário da instituição, né, da entidade monetária, junto às economias europeias. Então, o que voltou-se a conversar é se seria, assim, possível uma redução desse programa, se teria alguma mudança, e a afirmação foi que, no momento, isso não está em discussão. Então, essa nota que é a mais importante, né, essa informação que é a mais relevante, e essas mudanças vão sim acontecer ao longo dos próximos meses, conforme a gente tiver o acompanhamento de uma evolução da economia europeia, a ponto do Banco Central começar a retirar os seus estímulos, né? Que é a discussão que acontece muito nos Estados Unidos, né? Será que a velocidade da atividade, né, que tem sido realmente maior do que o esperado, né, o aumento da inflação vai obrigar, né, o Banco Central a talvez aumentar juros antes do esperado e retirar estímulos, né, daquilo que vem sendo feito também lá nos Estados Unidos? Então são essas discussões que, por um lado, preocupa um pouco o mercado pela retirada dos estímulos, mas ela é positiva porque, se isso acontecer, é porque a atividade econômica voltou a rodar de uma maneira melhor, mais saudável, né? Então, a conversa é muito nesse sentido e, por enquanto, deve continuar como a gente já vem acompanhando. Muito bem. Por aqui já tem prévia do PIB, que subiu 0,44% em abril. Era isso que se esperava para o desempenho da economia nessa prévia de abril? Era um pouco maior a expectativa e a gente teve dados ali, né, recentes muito positivos, né, de diversos setores, né, varejo, industrial, até mesmo de serviços no final da semana passada, né? Então a mediana ali estava em 0,55, mas ela veio em 0,44, o que foi bom também, foi positivo, né? IBCBR, ele é um indicador, né, como você colocou, que coloca ao mercado ali como a prévia do PIB, né? Mas ele também tem uma relevância que não é igual à do PIB quando a gente tem a divulgação desse resultado. Então, foi bom, dá uma visão daquilo que a gente pode ter de avanço da nossa economia, né? Na comparação com abril ali em 2020, né, ele teve um salto de 15,92 e nos últimos 12 meses, né, uma leve queda ali de 1,2% pelos números que foram apresentados. Então, o mercado absorveu esse número de maneira tranquila, apesar de ter vindo um pouco abaixo daquilo que era esperado, não foi um problema. A gente vê, pelo menos por enquanto, né, a gente está começando agora a abrir os mercados à vista, o mercado à vista aqui com as ações, né, no Ibovespa, indicando ali uma leve alta, com o dólar também se acalmando depois da alta da semana passada. Então, o resultado foi bem absorvido por enquanto pelo mercado. Beleza. Bom, Kleber, a gente vem falando aqui sobre criptomoedas, moedas digitais e tentando acompanhar as oscilações e os acontecimentos que impactam no valor dessas moedas, já que é um mercado que ainda não é plenamente conhecido por todo mundo. E aí, nesse domingo, Elon Musk disse que a Tesla vai voltar a realizar transações com bitcoins assim que confirmar que os mineradores estão utilizando um percentual razoável de energia limpa. E esse novo posicionamento acabou impactando positivamente no valor do Bitcoin, né, Kleber? O Elon Musk, apenas, né, nesse ponto, lembra um pouco o antigo presidente Donald Trump, né? Ele gosta do Twitter, ele usa o Twitter e por lá, né, a gente fica sabendo realmente de movimentações e até de intenções, né, que ele quer fazer. E foi ele isso vai que movimentou. Direto, né? Ele é totalmente digital. Ele não faz uma coletiva, ele não chama imprensa, manda comunicado. Não, ele só publica na conta dele, né? Exatamente. E num mercado que é muito volátil, né, esse tipo de informação acaba trazendo mais movimentação ainda, que foi o que aconteceu, né? Então, o CEO da Tesla ali, né, respondendo a alguns seguidores, né, que acompanham ele, né, o tempo todo, afirmou que a empresa, né, deve vender ali, né, na verdade vendeu apenas, né, 10% dos seus bitcoins, né, mas o que realmente trouxe esse mercado a ficar mais eufórico, né, foi o fato, né, de subir aí próximo de 10% quando a gente olha para o Bitcoin, né, ele ficou com uma alta nas últimas 24 horas entre 9% e 10% ali, foi quando ele disse exatamente isso que você já apresentou, né, da parte de energia renovável,
né, e que principalmente ela deve voltar a adotar as transações em Bitcoin, né? Então, quando a gente abriu o mercado aqui, a gente, por volta ali de 8 horas aproximadamente, a gente estava com 9,2, 9,3 a alta nas últimas 24 horas, acima dos 39 mil dólares, né? Um nível em que a gente não acompanhava, pelo menos aí em quase 30 dias, né? E a valorização acabou impactando todo o mercado de criptomoedas, né? Que no global ali avançava acima dos 10%. Então, a gente tem que olhar para tudo isso com muita cautela, né? Principalmente para o investidor que está começando nesse mercado, porque a gente sabe o quanto ele é sensível a esse tipo de notícia, né? Desde a primeira notícia lá atrás, que ajudou muito para que ele batesse a sua máxima nos 64 mil dólares, quando a Tesla entrou de maneira forte, né, e principalmente o Elon Musk fazendo os investimentos que fez. Depois, quando ele mesmo anunciou que poderia fazer uma saída, entre outros pontos que também fez com que, falando do Bitcoin, viesse ali para casa próximo dos 30 mil dólares, ou seja, é um nível realmente de volatilidade, né, e de estresse no preço do ativo que o investidor tem que estar muito, né, realmente, pelo menos assim, preparado para esse nível que a gente está falando que em poucos meses saiu, né, da sua máxima para quase metade, ou até menos da metade do valor, e agora volta a subir. Então, assim, é um mercado realmente que não é trivial, não é comum, e há muitos investidores, mesmo de renda variável, ele é muito diferente, né? Então, acompanhar com cuidado, e se tiver Twitter, fique da conta do Elon Musk, porque a gente já agora pode afirmar, né, que se algo for acontecer nesse mercado, talvez ali a gente pode ter algum indicador de qual vai ser a direção, né? Quando for feita uma oficialização dos indicadores de volatilidade das criptomoedas, vai estar o Twitter do Elon Musk como critério. Exatamente, mas assim, como ativo e trazendo para a parte de diversificação de carteira, sem dúvida, muitos investidores importantes no mundo já utilizam as criptomoedas, mas é importante quem for fazer, quem tiver interesse ou quem quiser ao mínimo olhar, conhecer, tomar todos os cuidados, converse com um especialista, né, veja realmente se faz sentido para os seus objetivos, para a sua carteira, se é necessário, né, para colocar um ativo tão diferente e com um risco tão grande desse dentro da carteira, né? É verdade. Bom, Kleber, para a gente fechar essa abertura da semana, vamos trazer a agenda dos próximos dias, porque a gente tem essa semana uma super quarta no mercado financeiro e uma super quinta aqui no podcast. Isso aí, da super quinta eu deixo para você contar para todo mundo. Na quarta, né? Os grandes eventos que a gente tem são tanto a decisão do FONC, né, o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, onde a gente vai ter principalmente aguardado o comunicado que vai vir do presidente Jerome Powell, né, na sua entrevista logo após o anúncio da decisão. É esperado que a decisão seja de manutenção da taxa de juros, não deve ter alteração da política monetária, mas no comunicado, o direcionamento que vai ser dado, se é possível uma antecipação de repente de retirada de estímulos ou um anúncio de quando provavelmente vão aumentar os juros, é que o mercado realmente aguarda com ansiedade. Aqui no Brasil, um pouco mais tarde, na quarta-feira, na super quarta, a gente tem a decisão do Copom, que sai ali entre 18 e 30, onde também o mercado já amplamente espera uma alta de 0,75 para a Selic, que vai levar a taxa de juros ali para 4,25, podendo provavelmente alguns agentes revisar isso depois dos últimos dados. Alguns esperam que pode ser até um pouco maior essa alta aí, chegando na casa de 1%, mas a grande maioria ainda acredita no 0,75, e a gente tem a possibilidade do comunicado trazer mais informações do andamento dessa política monetária que a gente vai ter para as próximas reuniões, tá, Rê? Quando a gente olha para o restante da semana de relevante, a gente tem a Janet Yellen, né, secretária do Tesouro, que vai falar na quarta e na quinta-feira no Congresso norte-americano sobre o orçamento, né, inflação ao consumidor na zona do euro, que é o CPI, na quinta. E na Ásia, a gente tem dois importantes indicadores, que são vendas no varejo e produção industrial da China, que vão sair amanhã. O Banco Central do Japão também anuncia política de decisão de política monetária, na sexta-feira. E aqui no Brasil, a gente vai acompanhar, além do BCBR, que saiu hoje, né, a prévia do IGPM na sexta-feira, né, e, como a gente falou, acho que sem dúvida, né, o que começou bem a semana aqui foi a notícia da antecipação das vacinações em São Paulo, que sem dúvida trazem aí
né, uma possibilidade, né, de expectativa positiva em relação a esse ponto de pandemia. Em compensação, cautela com riscos ali que a gente pode ter sobre aumento de tarifa e racionamento de água devido, né, à crise hídrica que a gente já falou aqui. Com certeza. E de olho também na CPI da Covid, que continua movimentando o cenário político e, de vez em quando, econômico também, ao longo dos depoimentos que aparecem por lá. E, Kleber, a gente se encontra para uma super aula nessa terça-feira do professor Martim e vem aluno extra. Kleber, eu quero ver a gente conseguir pontos tendo mais um concorrente. Vai ser um desafio. Olha, eu diria até que, na verdade, vem professor extra, né? A gente vai ter os dois ali que, na verdade, desdobrar com o Martim, mais um outro que vai dar uma aula para a gente junto com o professor, né? Que vai ser bem interessante. A gente convida a todos a ficar atento aí, porque é algo que muitos têm nos perguntado, né? Tantos investidores quanto investidoras e pessoas curiosas, né? Do que deve acontecer em relação ao nosso mercado. Então, amanhã vai ser realmente especial para a gente apresentar para eles essas perguntas. Ficamos por aqui com este spoiler da aula do professor Martim nesta terça e a gente espera vocês aqui. Cuidem-se até lá. Você também, Kleber. Nos encontramos no próximo episódio. Valeu, Rê. Você também. Beijo. Até amanhã. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou essa abertura da semana aqui no Investidor em Foco. E estaremos de volta no próximo. Não percam. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.